Meus irmãos, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 15. Graças a Deus por nós estarmos aqui nesta noite, em mais uma noite, na presença do Senhor, e eu tenho mais uma vez a certeza de que é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui porque Ele é bom e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Mateus capítulo de número 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Queridos irmãos, eu acredito que os irmãos que estão aqui sabem que eu sou um entusiasta, apaixonado pelo Novo Testamento. 90% dos meus estudos e das minhas pregações são justamente no Novo Testamento. Não desprezando o Antigo, claro que não, só que eu tenho uma facilidade muito grande de entender os ensinos dos apóstolos e também de Jesus. E quando nós lemos este Evangelho por nome de Mateus, é importante nós entendermos que este evangelho, que se situa o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, porque o primeiro evangelho a ser escrito justamente foi o evangelho de Marcos. Só que Mateus, ele ocupa o lugar de primeiro evangelho do Novo Testamento, porque ele faz a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque Antigo Testamento, Malaquias, até o evangelho de Mateus, nós temos aí 400 anos, onde Deus ele não levantara nenhum profeta para deixar algo escrito. Não tinha nenhum profeta para deixar algo escrito, uma inspiração canônica para deixar algo escrito nesses 400 anos de silêncio profético, de Malaquias até Mateus. Agora Mateus, meus irmãos, ele é o mais judeu de todos os evangelhos. Haja vista que quando Jesus ele exerceu seu ministério, o império que estava dominando o mundo conhecido era justamente o Império Romano. Eles que eram herdeiros aí de Herodes o grande conquistador, aquele que empreendeu muitas batalhas e conquistou grandes cidades e grandes lugares para o Império Romano. Quando Mateus ou quando Jesus ele exerce o seu ministério, existe uma religiosidade por trás do Evangelho de Mateus, porque Jesus ele exerce o seu ministério e a cultura que
era naquela época uma cultura totalmente diferente daquilo que é hoje. Porque, só um adendo, quando o endemoniado gadareno, Jesus pergunta o nome dele, e ele fala assim, Legião é o meu nome. Irmãos, aquilo, quando as pessoas ouviram Legião, eles estavam acostumados, porque nada colocava mais medo em uma pessoa do que uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos era composta de mais ou menos de 4.000 a 7.000 soldados romanos. Ou seja, nós lemos hoje, algumas coisas saem muitas vezes da nossa vista e nós não compreendemos, porque nós esquecemos que foi escrito em um contexto diferente. E aqui, quando Mateus ele vai escrever, Mateus ele era justamente um publicano, que foi discípulo de Jesus. E, irmãos, e uma raça mais odiada dos judeus, ou melhor, raça não, um povo, um cargo mais odiado pelos judeus era justamente os publicanos. Quando Jesus ele veio e exerceu o seu ministério, existiam várias classes de pessoas, várias. Existiam fariseus, existiam saduceus, essênios, zelotes, publicanos, mestres da lei, escribas, existiam várias classes sociais. Só que dentre essas classes sociais, um dos que tinham mais prestígio com o Império Romano eram os publicanos. Mas o que tinha menos prestígio entre os judeus era também o publicano. O publicano ele era tido como aquele traidor de Israel. O João Batista, o Evangelho de Lucas, nos diz que alguns dos publicanos vieram para ser batizados por João Batista, e João Batista fala para eles, vocês não vão cobrar mais do que está proposto, ou seja, vocês vão deixar de se enriquecer cobrando a mais do povo judeu. O publicano era o traidor da pátria, tanto que Zaqueu, aquele homem que subiu numa árvore para ver Jesus, quando ele desceu, ele falou assim, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir para essa pessoa. Por quê? Porque eles usavam dessa cobrança de impostos uma maneira, uma via para eles se enriquecerem. Só que Jesus, uma hora, ele entra naquela alfândega e chama este nome por nome de Levi. E este homem por nome de Levi, que era um publicano, que era um traidor do povo de Israel, que era amado pelos romanos e odiado pelos judeus, é esse que escreve este evangelho, o mais judeu, porque Mateus ele vai mostrar que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram em Cristo, tanto que na genealogia ele não vai até Adão, como faz Lucas, mas ele vai na genealogia até Abraão. Por quê? Porque Abraão é justamente uma das pessoas que são mais veneradas no judaísmo, e ele é o pai da fé, e ele vai mostrar que Jesus, ele é descendente de Abraão e é descendente também de Davi. E agora, no capítulo de número 5, meus irmãos, capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus é um evangelho dentro do evangelho, porque o capítulo 5 do Evangelho de Mateus se encontra justamente o dos ensinos mais preciosos de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus ele subiu ao monte, este monte ficava próximo ao mar da Galileia, e ele se assentou e ele começou a ensinar. E esses ensinamentos de Jesus, essas bem-aventuranças, é importante dizermos o seguinte, que isso gira em torno do ensino de Jesus, e Jesus, a tônica do seu ensino, não é vocês vão fazer isso para vocês se tornarem discípulos, não. Eles estão, Jesus está dizendo assim, vocês fazem isso porque vocês são discípulos, não é fazer para se tornar, mas é fazer isto que está aqui no Sermão do Monte, porque vocês são discípulos. E estas palavras de Jesus é considerada por muitos as principais palavras, que é justamente o Sermão do Monte. Mateus ele registra 2 principais sermões extensos, um mostrando a vida cristã, um mostrando a vida daquele que serve a Deus, e o outro escatológico, que é capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus. Nesse contexto, nessa hora, Jesus ele vai como se resumisse todo o seu ensinamento, de todo o seu ministério, justamente no Sermão do Monte.
justamente nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, o primeiro ensinamento dele é: você é bem-aventurado porque você é discípulo, e você tem essas atitudes porque você é discípulo, e você não vai ter essas atitudes para se tornar um discípulo. O primeiro ponto é justamente esse. O segundo ponto é nós entendermos e Jesus explicar que os valores do reino de Deus, eles são superiores aos valores do mundo. Os valores, os ensinos do reino de Deus, ele é totalmente superior aos valores do reino terreno. Só que esses valores que Jesus ele mostra no capítulo de número 5 e nas bem-aventuranças, parece que vai na contramão daquilo que nós temos por bem-aventurado, daquilo que nós temos por feliz. E no capítulo de número 5, no versículo de número 2, ele começa: Jesus, ele se assentou no monte e começou a ensiná-los. E ele vai dar as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é o estado da pessoa que ela é mais do que feliz. Bem-aventurança, a palavra feliz no nosso português, ela não traduz exatamente o que é bem-aventurado, porque bem-aventurado está acima da pessoa que está feliz. E ele diz aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, humanamente falando, fale a verdade, vamos pensar um pouco. Aonde que um pobre ele vai ser mais do que feliz? Nunca. A Bíblia poderia dizer assim, Jesus poderia dizer: bem-aventurado os ricos em espírito. Só que não é isso que Jesus ele veio e ele quer que os seus discípulos eles entendam. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito. E pobres em espírito não significa justamente pobre na sua questão monetária. Haja vista que existiam muitos pobres na época de Jesus, e Jesus a ponto de dizer que os pobres vocês sempre terão com vocês. Só que esses pobres em espírito, esta palavra, esta expressão, pobres em espírito, é aquela pessoa que reconhece no seu espírito que ela não consegue nada e que ela não pode nada. É aquela pessoa que reconhece no seu espírito que ela depende justamente daquele que criou os céus e a terra. É aquela pessoa no seu espírito que ela diz assim, eu, na minha concepção e na minha força, eu não consigo absolutamente nada. Eu sou pobre em espírito, e os pobres em espírito que confiam não na força do seu braço, não naquilo que ele pode realizar, mas o pobre de espírito é aquele que diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não realizo, é tudo a tua presença, é tudo o teu poder, a glória é tua, o louvor é teu, é o Senhor que faz na minha vida. Eu sou pobre de espírito. E a promessa para os pobres de espírito, ela é: porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, você já pensou nisso? Bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança unicamente em Deus. Bem-aventurado é aquele que sabe que ele não pode nada com a sua força própria, e ele se coloca debaixo da tutela do mestre. Bem-aventurado esse, por quê? Ele é pobre de espírito, e deles é o reino dos céus. Meus irmãos, se você for analisar o Novo Testamento, Jesus ele falou mais do céu do que da terra. As pessoas estavam pensando, e nós pensávamos que era o Senhor que restauraria o reino a Israel. É como se Jesus estivesse falando para aquelas pessoas: vocês não estão entendendo a minha mensagem. Ele mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo, o meu trono não é aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós temos aqui um dia vai acabar. Só que aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós angariamos por serem pobres de espírito,
Espírito é a maior de todas as promessas. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a maior de todas as promessas, que é a vida eterna com ele. Aleluia! Essa é a maior de todas as promessas para os pobres de espírito. O pobre de espírito, deles é o reino dos céus. Não é? A mulher falou assim, ó, no seu reino deixe que um sente à direita e outro à sua esquerda, deixe que ele sente do seu lado. Não entendeu. Eles não entenderam. É algo maior, é algo melhor. A Bíblia diz que se nós esperarmos a Jesus somente para esta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis. Se nós esperarmos Jesus somente aqui, meus irmãos, um ensino que muitas vezes nós nos esquecemos da Bíblia, é um ensino da ressurreição. Paulo chega a dizer, ele gasta um capítulo todo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, para tratar justamente sobre a ressurreição. Ele diz, se não existir ressurreição, a nossa fé é vã, não vale a pena. Só que nós sabemos que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia! É ensino de Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz, são aqueles que andam sorridentes. Não. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aonde que você vai ver uma pessoa chorando e você vai falar, olha, essa é bem-aventurada? Nunca, irmão. Se nós formos olharmos nessa ótica aqui, nós não falamos que é mais do que feliz aquele que chora. Nós não falamos isso, só que como disse no começo, o valor é mais excelente. É o valor que ele excede os valores deste mundo. Bem-aventurado os que choram. Mas não é qualquer tipo de choro. Não é qualquer tipo de choro. Eu vou chorar se o Bolsonaro perder a eleição, eu vou chorar demais. Eu vou chorar se o meu candidato não ganhar. Eu vou chorar por alguma coisa fútil. Não. Não é esse tipo de choro que Jesus ele está falando. Não é o choro de apenas um remorso pela consequência do pecado. Não. Não é um choro apenas pelas coisas dessa vida que muitas vezes nós perdemos. Não. Mas é um choro, meus irmãos, de sinceridade, um choro de humildade, é um choro que nós entregamos para Ele, como disse Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É um choro aonde é a maior expressão da humanidade. Jesus, no último momento do seu ministério, Ele expressou a sua divindade quando ele disse assim, ó, eu sou. A Bíblia diz que eles recuaram e caíram por terra. Expressão da sua divindade. Só que no mesmo momento, ele expressa a maior expressão da humanidade de uma pessoa, porque a Bíblia diz que Jesus chorou. 100% homem, 100% Deus. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, ele diz que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso vale a pena nós lembrarmos. E esses gemidos inexprimíveis é quando falta palavra, é quando falta argumento para falar com Deus.
É quando a palavra some da minha mente, ou quando a situação está tão difícil que eu já não sei mais o que falar e o que dizer. É quando você olha e você não vê uma luz no fim do túnel. É quando você olha e o céu está negro, a tempestade está batendo e você não consegue mais falar, só vem choro. Eu tenho uma boa notícia para te dar: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus um dia vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós somos bem-aventurados porque choramos, e o choro é expressão daquilo que está aqui dentro, é expressão da minha alma, que não está mais em palavra, está em lágrimas. Estão em lágrimas. Choro muitas vezes de não ver mais solução. Mas a Bíblia diz que um anjo chegou ao céu com uma salva cheia de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Oh, meu irmão, quando a lágrima do nosso rosto ela rola e ela cai no chão, você pensa que está caindo só no chão da igreja, você pensa que está caindo só no chão da tua casa, só que quando ela cai naquele chão, está caindo em uma terra fértil, aonde Deus vai dar o crescimento dessas lágrimas. Deus, Ele está vendo a tua lágrima, Deus está vendo o teu sofrimento, Ele vai agir em teu favor. Quantos podem adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus? Você é mais do que feliz. Você é mais do que feliz, irmãos. Não tem aquele culto, sabe aquele culto? Aquele culto que você chora, que você fala em línguas, aquele culto que parece que Jesus está do seu lado. E aí quando, às vezes até a minha esposa brinca comigo, porque quando eu choro, eu faço um rosto muito engraçado. Ela fala: rapaz, você fica engraçado quando você chora. Eu falei: não, mas eu não vou segurar a lágrima. Só que sabe o que isso que nós sentimos quando nós choramos na presença de Deus? Sabe o falar em línguas, quando nós falamos em línguas na presença de Deus? Sabe quando Deus ele toma todo o ambiente e a glória dele se manifesta na igreja? Meus irmãos, isso aí é só uma fagulha. Isso aí é só um cisco daquilo que nós iremos viver na eternidade. Isso aí é só um pouquinho. Jesus, ele permite que nós o quê? Ensaiamos aqui, para no dia, aquele grande dia onde a igreja, que hoje é militante, ela vai ser a igreja triunfante, ela vai entrar na Nova Jerusalém, e lá vai ser só alegria na presença de Deus. Aqui é como se fosse um ensaio. É uma fagulha para a gente ir para lá. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, essa mansidão, ela não tem a ver com o temperamento fleumático de uma pessoa. O temperamento já de ser bem tranquilo, bem calmo. Não, ele não está falando de temperamento aqui. Não é temperamento, porque se fosse assim, o sanguíneo nunca ia para o céu, ele nunca ia herdar a terra. O sanguíneo nunca ia herdar se ele estivesse falando de temperamento. Só que ele não está falando de temperamento. E sabe uma coisa interessante para nós entendermos? Você já chegou na casa de uma pessoa, aí você chega, e aí você vê o animal de estimação daquela pessoa, e você fala assim: ó, ele vai morder. Aí fala: não, pode ficar tranquilo, ele é manso, pode ficar tranquilo, ele não vai te morder não vai fazer nada. Aí você passa meio ressabiado assim, você fica meio assim, mas depois você vê, ó, é manso. O animal manso é aquele que aprendeu a obedecer. Você já viu aquelas pessoas que levam os animais para ser adestrados, para você entender, adestrados, o que é? É aquele animal que não obedece nada, ele não obedece nada,
Ele morde tudo, ele rasga tudo, ele faz suas necessidades em tudo quanto é canto. E aí ele leva para ser adestrado. Quando ele é adestrado, ele volta e a pessoa fala assim, olha, mas ele voltou manso. Ele voltou manso, olha só como ele está manso agora. E sabe o que é manso? É justamente a pessoa que ela aprende a obedecer. Porque aquele que é manso, o dono dele fala assim, ó, não faz. Ele fica quieto. Por quê? Porque ele é manso. E o que é manso, ele aprende a obedecer. Meus irmãos, certa feita, o primeiro pastor que eu tive, ele dizia assim, ó, para o crente não é ABCD, não. Para o crente, ele é obedecer. O crente não é o ABCD normal, é o obedecer. E Jesus está falando aqui, aqueles que aprenderam a obedecer ao seu Senhor, aqueles que quando Deus ele fala uma coisa para ele pode fazer bico de um lado e do outro, mas ele vai e ele cumpre com o propósito de Deus, eles herdarão a terra. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele disse, eu glorifiquei a ti, cumprindo tudo aquilo que o Senhor me deu a fazer. Ou seja, Jesus, ele glorificou a Deus, obedecendo o propósito de Deus na vida dele. E se nós quisermos sermos triunfantes na nossa vida espiritual, nós precisamos obedecer, nós precisamos ser manso, obedecer a palavra de Deus, obedecer, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus fala de coração. Não é a obediência no seu tempo, porque obediência fora de tempo é desobediência, irmão. Se Deus falou, ó, faça isso. Se eu falar, ou melhor, se o pastor Bruno falar, ó, às 9 horas você precisa estar aqui na igreja. E você, ok, 9 horas esteja aqui na igreja. Só que aí você vai obedecer, você vai estar na igreja, mas você não vai estar 9 horas, você vai estar na hora que você quiser. 11 horas, não. Obediência fora de tempo é desobediência. Obediência fora de tempo é desobediência. Saul, ele não conseguiu esperar Samuel chegar. Saul, ele pegou, ele ofereceu o sacrifício. Irmãos, oferecer sacrifício, quem iria dizer que é uma coisa ruim? Só que não era para Saul estar fazendo aquilo. O momento não era de sacrifício, o momento era de espera o momento, não era de sacrifício. Aí a Bíblia diz que Deus, ele diz para Saul, ó, o obedecer, ele é melhor do que sacrificar. Tem muita gente batendo a cabeça, eles estão indo de um lado para o outro, por quê? Porque não estão obedecendo a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus nesta noite. Nós precisamos aprender que Ele é Senhor e que nós somos servos, e nós falamos, Senhor, faz a tua vontade. Obedeça. Obedeça. Sabe o que significa adorar? É 2 palavras, ad e orare. E essas 2 palavras, ela é justamente a palavra que é usada quando uma pessoa ela se curva diante da outra. Você já viu numa cerimônia romana, onde a pessoa se curva diante do sumo pontífice, né, que é o Papa, e beija a mão dela? Aquilo lá é o quê? É o ad orare. É você está dizendo, a pessoa está dizendo que ela reconhece o senhorio do Papa sobre a vida dela. É daí da onde vem a palavra adorar. Porque adorar faz parte, o levantar a mão faz parte, isso aí também faz parte da adoração. Adorar faz parte, a palavra que sai da nossa boca, porque a Bíblia diz que Jó, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. Ele adorou, ou seja, eram palavras. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe. E ele começou o quê? A adorar. Faz parte a palavra. No culto, isso que nós fazemos faz
parte da adoração. Só que a essência da palavra adorar é justamente eu reconhecer o senhorio de alguém sobre a minha vida. É eu reconhecer o senhorio de Deus sobre a minha vida. Meus irmãos, e não adianta nós nos reunirmos, nós levantarmos a nossa mão se eu não reconheço o senhorio dele na minha vida. Nós somos servos, ele é Senhor. Nós somos o vaso, ele é o oleiro. Ele faz conforme a vontade dele. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Adorar, ad orare, reconhecer o senhorio sobre a nossa vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Um atributo, existem atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis, a onipotência, a onipresença, a onisciência, só pertence a Deus e mais ninguém. Agora tem atributos de Deus que Deus ele é e ele comunica com o ser humano. A bondade, a fidelidade, a justiça também é uma delas. Essa justiça que o texto ele está falando aqui é a pessoa que entendeu que a suprema fonte de justiça é Deus. É a suprema fonte de justiça é Deus. Irmãos, e esse bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, nós precisamos entender que isso aqui engloba também o julgamento de alguém temerariamente. Você já parou para pensar que a mesma Bíblia que diz, não julgueis, para que você não seja julgado. Só que Jesus também disse, julgai segundo a reta justiça. Você já parou para pensar nisso? Julgar segundo a reta justiça, aquele que tem fome e sede de justiça, ele não vai julgar temerariamente. O que é julgar temerariamente? Julgar temerariamente é você não saber dos fatos, você não saber o que está acontecendo. Você sabe que uma história, ela tem dois lados, e todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então tem dois lados. Você só conhece uma coisa. Você só conhece um lado da história. E aí você começa a dar o seu julgamento. Você começa a falar do seu julgamento. Isso é um julgamento temerário. E aí cai naquilo que Paulo disse, ó, da mesma maneira que vocês julgar, vocês vão ser julgados. Não julguem temerariamente. Só que Jesus disse, julgai segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça, sabe por que é importante a gente dizer isso? Porque hoje tem tudo é não julgueis. Não julgueis. Não, ele está fazendo. Não julgue. Irmãos, Jesus falou, julgue segundo a reta justiça. A reta justiça é você saber de fatos, você analisar situações e você adotar a Bíblia como parâmetro para julgar alguma coisa. Isso é julgar segundo a reta justiça. Toma cuidado com esse negócio de, não, ele está pregando evangelho. Cuidado, irmãos, cuidado. Se Martinho Lutero, ele vivesse hoje, e ele colocasse lá 95 teses, 95 coisas que precisam ser melhoradas, muitos iriam para Martinho Lutero, não julgueis, ele está fazendo a obra, não julgue, só que é segundo a reta justiça. E eu quero encerrar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O pastor Bruno estava ministrando numa terça-feira, e ele leu o texto de Tiago, que a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas misericórdia é uma palavra grande, e o sentimento também é muito grande, mas muitas vezes nós não entendemos o sentido da palavra misericórdia. Eu sou misericordioso. Deus é misericordioso. E eu gosto muito de uma definição, que não é aquela que Deus não dá aquilo que você merece, é mais do que isso. Que Deus, ou melhor, o misericordioso, ele traz a miséria do outro para o seu coração.
Ele traz a miséria da outra pessoa para o seu coração. E por isso, por ele trazer a miséria do outro para o seu coração, ele vai justamente agir com misericórdia. E você sabe que foi justamente isso que Jesus ele fez por nós, que Deus ele fez pela humanidade. Porque o Cordeiro de Isaías 53, irmãos, ele não ficou só na escrita, ele não ficou só naquelas páginas do Isaías 53, não. O Cordeiro de Isaías 53, ele veio aqui e ele mesmo ensinou com os seus atos o que é você ser misericordioso. Uma mulher foi pega no ato de adultério. Os religiosos, as pessoas falaram, vou apedrejar. Jesus olhou e falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A mulher samaritana, ela estava lá junto ao poço de Jacó. Judeus nem se comunicavam com o samaritano, e o homem também, naquele contexto, Jesus estava sozinho. E a mulher também, tudo indica que estava também. E Jesus não era, humanamente falando, para se comunicar com aquela mulher. Só que ele mesmo falou, você está buscando uma água, e todo que bebe dessa água aí um dia vai voltar a ter sede. Só que eu ofereço uma água que é maior do que essa aí, ou seja, ele sabia que aquela mulher, ela tinha os seus maridos e ela andava errante por aí. Só que ele olhou para aquela mulher, ele não olhou com o sentido de apontar o dedo na cara dela e falar que você é isso e aquilo, não. Jesus olhou com um olhar de misericórdia, irmãos. Jesus, ele olhou aquela pessoa, ele trouxe a miséria dela para o coração dele e falou, eu preciso fazer alguma coisa por ela, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Jesus, ele olhou para nós, ele viu quão miseráveis nós éramos. E quão necessitados da graça nós éramos, só que ele usou de misericórdia para conosco. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, e elas novas são a cada manhã, aleluia. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, e ele fala, eu vou dar mais uma chance para ele, eu vou dar mais uma chance para ela, porque eu estou olhando com um olhar de misericórdia para a vida dele. É misericórdia. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender Tiago. A carta que mais dá ripada nos outros é Tiago. Tiago, por quê? Porque ele fala assim, aquele que ele quer a verdadeira religião, a religião pura para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. O que é isso? É você ter misericórdia da outra pessoa, órfão, viúva. Viúva hoje, nós assim, perdemos o sentido do que é viúva. As viúvas hoje, elas não têm tanta necessidade de serem assistidas pela igreja, financeiramente, economicamente, como na época passada. Na época que Tiago escreve, as viúvas, elas não tinham de onde tirar o seu sustento. E quando o marido morria, muitas vezes ela ficava com um filho pequeno, muitas vezes ficava até sem filho, não tinha ninguém para sustentar ela. Ela vivia em um estado de miséria, muitas das vezes. Só que Tiago está falando que a religião pura para com Deus é essa: visitar eles, olhar por eles, olhar a miséria da outra pessoa e trazer para dentro do seu coração. Isso, irmãos, é aquilo que Jesus, ele vem ensinar em todos, quase todos, os seus sermões, as suas parábolas, os seus ensinos. Fala do quê? Do amor para com o seu próximo. A Bíblia diz que é aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Porque se ele não consegue amar o irmão a quem vê, como ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Eu preciso ser mais misericordioso. Nós precisamos ser mais misericordioso. A gente precisa entender que a outra pessoa, muitas vezes ela age de uma forma porque ela passou coisa que nem eu e você imagina. Nós não sabemos, nós julgamos somente o ato, mas muitas vezes existem cicatrizes que ainda não foram fechadas, feridas que não foram tratadas,
tratadas, e isso está o quê? É como se estivesse transformando em atitudes errôneas, e nós julgamos. E nós falamos, está errado, você é isso e aquilo. Calma, vamos trazer a miséria da outra pessoa para dentro do nosso coração. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Oh, aleluia. Quando nós falamos de misericórdia, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Calma, calma. Porque a justiça de Deus, ela também está englobada na misericórdia. Deus não vai exercer justiça sem misericórdia. Deus é misericordioso para conosco. O juízo será sem misericórdia. Meus irmãos, sem misericórdia o juízo. Para quem? Para aquele que não teve misericórdia. Mas a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. Bem-aventurados misericordiosos. Quem nesta noite quer ser mais misericordioso para com o seu próximo? Irmãos, Deus nos dá mais uma oportunidade. Não é porque você tem dinheiro, ou se veste bem, ou tem um carro bom, não. É a misericórdia dele se renovou mais uma vez na sua vida. Mais uma vez a misericórdia dele se renovou. Mais uma vez a misericórdia dele alcançou a minha história. Bem-aventurado os misericordiosos. E eu encerro aqui, só mais uma. Posso, pastor Bruno? Só mais uma. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, muitas vezes nós perdemos a simplicidade do Evangelho. Nós perdemos a simplicidade que há em Cristo. Por que você acha, pastor Bruno, que Paulo, ele fala que o obreiro não pode ser neófito, ele não pode ser novo na fé, ele não pode ser novo, porque ele vai ser enganado por Satanás, ele vai cair na armadilha de Satanás. E aí, quando você passa a ter mais experiência na fé, você passa muitas vezes a viver de um modo automático. Você passa de deixar a simplicidade que há em Cristo. Deixou a simplicidade que há em Cristo, por quê? Porque você sabe, você já começa a conhecer as atitudes. Você já começa a conhecer ministério. Não estou falando aqui. Você começa a conhecer os caminhos. Você começa a conhecer os caminhos. E não é isso que Deus ele espera de nós. Não é viver pela nossa experiência. Não é viver por aquilo que você aprendeu nos seus 15, 20 anos de igreja. A palavra continua o mesmo, você pode ter 40, 50 anos de igreja. Nós precisamos ser limpos no nosso coração. Nós precisamos ser limpos, não abandonar a simplicidade do Evangelho, não abandonar a simplicidade dos ensinamentos de Jesus. Parar com esse negócio de eu vou fazer aqui para mim ter aqui, eu vou fazer isso. Calma, bem-aventurado aquele que tem o coração limpo dessas coisas, limpo de tudo, de imoralidade sexual, de todas essas coisas que vão trazer mancha para o nosso coração. E aí a pessoa que traz mancha para o coração, ela bota no modo automático e vai. Aqui não, mas aqui a maioria dos casos é só automático, só você pisar no acelerador e você vai. É modo automático, você está lá na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, no modo automático. Mas mal sabe a pessoa que a maldade, as coisas dessa vida, começou a entrar lá. Começou a entrar no coração, e de todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Algumas versões, guarda o teu pensamento, porque dele procede as saídas da vida. Nós precisamos ser limpos, o nosso coração, ele não pode ter essas maldades. O nosso coração, ele precisa entender que nós precisamos fazer as coisas para as pessoas, sem esperar nada em troca. É isso que Jesus está falando. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E coloca de pé nesta noite. Eu quero nesta noite que você curva a sua cabeça, que nós iremos orar. Eu não vou chamar você aqui à frente,
porque eu sei que esta palavra falou no teu coração. E aonde você estiver, curve a sua cabeça. E hoje eu quero que você peça, não peça nada de coisas desta vida, mas peça a Deus: Senhor, me ajude a guardar a tua palavra, me ajude a guardar a tua palavra, me ajude a ser misericordioso, me ajude a ser manso, me ajude a ter fome e sede de justiça. Limpa o meu coração, limpa o nosso coração, porque nós precisamos ver as maravilhas que o Senhor fará no nosso meio. Oh, Espírito Santo, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E nesta noite nós rogamos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha limpar o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Senhor Jesus, nos ajude a sermos misericordiosos. Coloca fome e sede de justiça no nosso coração. Nos ajude a ser mansos, nos ajude a obedecer a Tua palavra, meu Senhor. A Tua igreja está reunida nesta noite. O Senhor sabe do assentado, levantar de cada um nesta noite, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, porque a tua palavra diz que bem-aventurados que choram, meu Deus, e as pessoas que estão chorando, os nossos irmãos que estão chorando, ó Deus, por alguma causa. Jesus, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece, meu Pai querido, quando a porta se fecha, o Senhor conhece quando as luzes se apagam, e nesta noite eu te peço, Senhor, consola o coração deste irmão, consola o coração desta irmã, ó Deus, e coloca a tua paz no nosso coração. Nos ajude a guardar, Senhor, a tua palavra, não com nossas forças, porque como diz a tua palavra, oh meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti, e em Ti nós confiamos para nos ajudar na nossa caminhada, em nome de Jesus.